vídeo nós vamos tratar sobre a diretriz para oração ou para orar. Ao longo das Escrituras, tanto os santos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento buscaram o Senhor em oração. Salomão orou ao Senhor por si mesmo e por Israel. Daniel estava muitas vezes de joelhos em oração. Em vários momentos durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus instruiu os discípulos a orar. Após sua ascensão, os crentes, após a ascensão do Senhor Jesus, quando ele voltou para o céu, os crentes eram frequentemente encontrados orando nos capítulos iniciais de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, em várias ocasiões nas epístolas, pediu aos santos que orassem. Neste vídeo, esperamos responder à pergunta: tenho que orar? Embora não seja uma ordem, todos os crentes desfrutam de sua salvação e outras bênçãos de nosso Pai Celestial, concordam com a exortação em Hebreus capítulo 13, versículo 15, que diz o seguinte: pois ofereçamos continuamente, ou seja, por Cristo, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto de nossos lábios, dando graças ao seu nome. É isto que diz este versículo em Hebreus. A oração é um meio adequado de expressar nossa adoração e ação de graças, como temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Por exemplo, Salomão louvou o Senhor audivelmente em sua oração de dedicação após a conclusão do templo, em 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 12 a 42. Antes de dar graças e qualquer outra comunicação com Deus, a confissão do pecado é necessário para assegurar comunhão ininterrupta com Ele e com outros crentes. Você pode conferir isto em 1 João, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 10. A confissão restaura a alegria a um santo entristecimento pelo pecado. Daniel, antes de trazer sua súplica diante do Senhor por meio da oração, confessou o pecado do povo e pediu perdão. Daniel capítulo 9, do versículo 3 a 20. O salmista estava preocupado que sua oração não fosse ouvida se ele considerasse a iniquidade em seu coração. Salmo capítulo 66, do versículo 17 ao 20. Mais importante ainda, o Senhor ensinou seus discípulos a buscarem o perdão dos pecados enquanto orava. Lucas capítulo 11, versículo 1, versículo 4. Também Marcos capítulo 11, versículos 24 a 26. Claramente o pecado deve ser confessado se desejamos conhecer a vontade de Deus a respeito de um assunto em particular. Além disso, quando o pecado resulta em doença, devemos procurar orar a Deus confessando o nosso pecado. Desta forma, vamos ser perdoados e restaurados. As Escrituras ensinam que a oração contínua é um componente essencial do testemunho cristão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Romanos capítulo 12, versículo 12. A oração, com ação de graças, trará a paz de Deus aos nossos corações ansiosos à medida que fazemos nossos pedidos conhecidos a Ele. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vemos pelos pedidos de Paulo, Colossenses capítulo 4, versículo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25, 2 Tessalonicenses capítulo 3, que a oração coletiva por uma assembleia é uma ferramenta vital na proclamação do Evangelho e para a proteção contra homens ímpios. O próprio Senhor instruiu seus discípulos a orar para que Deus enviasse obreiros para a obra evangelística em tempo integral, Mateus capítulo 9, versículo 38, Lucas capítulo 10, versículo 2. Além disso, as palavras do Senhor que ele falou: os homens devem sempre orar e não desmaiar ou desanimar, no início da parábola do juiz injusto
e da persistência da viúva demonstra que Deus deseja responder às orações de seu povo quando eles são perseguidos. Leia Lucas capítulo 18, do versículo 1 a 8. Os crentes são exortados em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4, a orar pela salvação de todas as pessoas e por aqueles que têm autoridade sobre nós, os governantes, para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica, em toda piedade e honestidade, ou seja, reverência. Como esta epístola foi escrita na época em que Nero começou a perseguir os cristãos, somos lembrados de orar por nossos governantes, independentemente de sua disposição em relação a nós. Além disso, um governo e sua sociedade estáveis e cumpridores da lei nos permite ser um testemunho público contínuo diante dos não salvos. O Senhor também nos ordena amar e orar por nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44, esta demonstração de compaixão pode dar-lhes um vislumbre do amor incondicional de Deus que deve caracterizar a nós, seus filhos. Você pode ler sobre isso em Lucas capítulo 6, versículo 35. Nós vemos isto em Estevão, uma testemunha deste assunto, em Atos capítulo 7, versículo 60. Em Efésios capítulo 6, imediatamente após sua descrição, após Paulo fazer uma descrição de cada componente de toda a armadura de Deus, Paulo enfatiza a necessidade de súplica pela preservação e proteção de todos os crentes enquanto estamos envolvidos na guerra espiritual. Então, ele pede oração por ousadia na proclamação do Evangelho, nos versículos 18 e 19 do capítulo 6 de Efésios. O Senhor Jesus também enfatizou a importância da oração para a libertação dos não salvos do poder de Satanás, em Mateus capítulo 17, versículo 21, Marcos capítulo 9, versículo 29. No jardim de Getsêmani, o Senhor Jesus advertiu Pedro, Tiago e João, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Quando o nosso Salvador experimentou tristeza e angústia, enquanto contemplava as imensuráveis profundezas do sofrimento que experimentaria em breve no Calvário, ele orou a seu Pai para ver se seria possível remover o cálice do julgamento que ele teria que beber pelos pecados de um mundo perdido, uma humanidade perdida. De acordo com João capítulo 12, versículo 27, esta oração do nosso impecável, perfeito e santo Salvador foi uma confirmação de que não haveria outra maneira de resgatar uma raça caída de seus pecados, a não ser ele passando pelas águas do julgamento divino na cruz. Uma cruz de vergonha, mas ele foi firme neste propósito até o fim, sendo obediente até a morte, como diz Paulo aos Filipenses, e morte de cruz. Em conclusão, as Escrituras enfatizam a necessidade de os crentes orarem. A oração é um meio de expressar nossas ações de graças. Ela nos permite confessar o pecado para restaurar a comunhão e a alegria. Através da oração, aprofundamos nosso relacionamento com Deus e aprendemos a fazer pedidos de acordo com sua vontade. Oramos por aqueles que estão no governo, por nossos perseguidores e pela salvação de todos os homens. Aqueles que trabalham no Evangelho também cobiçam nossas orações. Devemos orar por proteção da maldade espiritual e da tentação do pecado. O próprio Senhor orava continuamente. Nestes dias finais da graça, que Ele nos ajude a sempre ser sóbrios e vigiar em oração, pois este
é ensinamento dado pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7.